Vamos, galera, vamos voltar para a nossa aula. Deixa eu só fazer uma edição que eu vou falar da territorialidade aqui. Deixa eu abrir aqui meu navegador. Princípio. Territorialidade. Deixa eu duplicar a slide. Show, deixa eu voltar aqui. Pronto. Só mudar aqui. Deixa eu voltar aqui pro navegador. Pronto, em branco agora. Era o que eu queria. Vamos aqui, fechando. Deixa eu só tomar uma aguinha na minha caneca. Vamos lá, gente, então. Já tô acabando com essa água antes de começar o bloco, cara. Pelo amor de Deus. Vou falar do princípio da territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade de leis penais, tá bom? Territorialidade é a aplicação da lei penal dentro do território brasileiro, a nossa lei penal brasileira. Extraterritorialidade, eu vou aplicar a lei penal brasileira fora do território brasileiro. E intraterritorialidade, vou botar aqui com esse laranja, é a aplicação de uma lei penal de outro país a fatos ocorridos dentro do Brasil, tá bom? Aí tá aqui. Eu tenho alguns princípios aplicáveis, mas antes disso eu quero falar sobre território brasileiro. Deixa eu pegar aqui. Falar sobre território brasileiro. Tá bom? Eu tenho aqui o aspecto físico. Segundo aspecto físico vai ser território brasileiro, o chamado. Só não sei se vai ficar grande demais. Vou mudar isso aqui. Vou vir para caneta. Vamos lá. Espaço territorial que vai englobar tanto as fronteiras quanto o espaço aéreo. Só ficou meio torto, né? Eu tenho aqui também o chamado mar territorial. Tá bom? Que são aquelas 12 milhas marítimas, 12 milhas náuticas. Contadas ali da baixa mar. Só vi um concurso cobrar se era baixa mar ou não. Foi um concurso de magistrado. Aqui, galera, eu também tenho o território brasileiro quanto... Vou botar de outra cor. O aspecto jurídico para a lei. O que a lei considera território brasileiro? Navios ou aeronaves. ANVs é porque eu fui da aeronáutica, tá, galera? A gente tem a mania de falar aeronave ANV. Navios e aeronaves de origem pública, são públicos no caso. Deixa eu só botar mais perto. Igual vocês, serão policiais, vocês não vão ficar falando viaturas, vocês vão falar VTR, já vai abreviar, meu irmão, acontece. Aqui, ó, também vai ser considerado território brasileiro. Navio
e aeronaves. Navios e aeronaves. Tá bom? Em alto mar. Ou o que? No seu espaço. Deixa eu ver se eu vou aparecer aqui. Espaço aéreo correspondente. Pronto, não cortei. Também tem aqui. Navio. Oxi, fiz merda aqui. Navio privado em território brasileiro. Em território brasileiro, tá bom? Exceção ali do princípio da passagem inocente. A gente vai trabalhar o que é a passagem inocente. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Então vamos lá. Nossa, isso aqui ficou uma merda. Vou fazer assim. Só assim não tem erro. Ah, olha aí, ó. Show de bola, meu irmão. Então você já sabe aqui o que é o território brasileiro, tá bom? Quanto ao aspecto físico, quanto ao aspecto jurídico. Dei um print screen nessa tela aí. Isso aqui vai sanar o que? Várias dúvidas dos senhores. Aí aqui eu tenho os princípios, né? Eu vou mudar isso daqui. Calma aí. Já vou mudar isso daqui. Não, agora não dá, porque eu já mexi nessa tela ali. Enfim, vamos lá. Aqui, ó. Então tem os princípios aplicáveis à territorialidade. Eu tenho o princípio da territorialidade. Eu vou aplicar o quê? A lei do local do crime, não importando a nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico, tá bom? Eu vou aplicar a lei penal brasileira ao território brasileiro, aqui no território brasileiro. Tá bom? Eu tenho o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Aqui eu vou considerar o quê? Eu vou aplicar a lei do país do criminoso, pouco importando o local onde ele vai cometer o crime, a nacionalidade da vítima ou do bem jurídico violado naquele crime. Aqui eu também tenho o princípio da nacionalidade ou da personalidade passiva. Aqui eu vou ser o quê? Levar em consideração a lei penal do país do ofendido. Tá bom? Aí eu tenho aqui o bizuzinho do território brasileiro. Deixa eu até botar um verdinho aqui, né? Brasil, verde e amarelo. Território brasileiro. Brasil, ziu. Tá lá, ainda tem, continuando os princípios aqui agora. Deixa eu vir com o azulzinho. Que não é remédio. Princípio da defesa ou real. Bacana esse daqui, galera. Eu vou aplicar a lei penal da nacionalidade do bem jurídico lesado. Tá bom? Do bem jurídico ofendido naquele crime ali. Pouco importando o local da infração ou a nacionalidade do sujeito ativo. Por exemplo, alguém nos Estados Unidos comete um crime contra a vida do presidente da República. Está atacando toda a nação brasileira. Então aqui eu vou levar em conta o quê? A nacionalidade do bem jurídico lesado, tá bom? Aqui tem o princípio da justiça penal universal ou da justiça cosmopolita. Aqui, ó, o agente vai ficar sujeito à lei do país onde foi encontrado, não importando a nacionalidade dele, tá bom?
o bem jurídico lesado ou o local do crime. Isso aqui geralmente está presente o quê? Nos tratados internacionais de direitos humanos ali, de cooperação e repressão aos delitos o quê? De alcance transnacionais. Opa! Aqui eu também tenho o princípio da representação do pavilhão ou da substituição da bandeira, tá? Cuidado, galera, não confundam esses dois aqui. O F é diferente do D. Muita gente confunde isso na hora da prova, tá bom? Aqui, ó, a Lei Penal Nacional, ela vai se aplicar aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas, quando praticados no estrangeiro e ali não sejam julgados, tá bom? Lembrando, aeronaves e embarcações... Deixa eu só apagar aqui, ó. Aeronaves e embarcações privadas. Vou botar um amarelo aqui, ó. Praticados no estrangeiro e lá, ali não sejam julgados. Show, isso é muito importante. Vamos avançar aqui. Aí aqui eu tenho o território nacional. Eu fiz aquele mapinha lá, eu podia ter feito aqui, né? Bosta, mas vamos lá. Vou botar um verdinho aqui do Brasil. Vou botar azulzinho, nego zoa, pô. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou aplicar a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Só que essa parte em verde fala aqui, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, estão fazendo uma abertura para intraterritorialidade. De lei estrangeira. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, gente, aqueles caras lá das embaixadas, me fugiram o nome aqui agora. Os embaixadores. O embaixador comete algum crime aqui no Brasil. Ele tem um tratamento, a Convenção de Viena vai trazer para ele algumas imunidades e tal. Ele não vai ser responsabilizado de acordo com a lei penal brasileira, mas sim com a lei com a lei do país dele, tá bom? Então, eu vou aplicar um fato ocorrido aqui no Brasil, uma lei de um país de fora. Aí pode ter sido cometido até na embaixada, que a embaixada não é território daquele país, tá bom? É território brasileiro. Continuando aqui. Parágrafo 1º do artigo 5º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, tá bom? É aquelas aqui, ó. Que eu estou tratando aqui. Ou que a serviço do governo brasileiro. Que, por exemplo, eu posso ter uma aeronave da TAM prestando serviço para o governo brasileiro, tá bom? Aí, ó, elas vão ser consideradas extensão do território nacional, onde quer que se encontrem. Tempo 1 aqui. Agora, eu tenho uma outra situação. Vou botar uma outra cor aqui. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Também são o quê? Território brasileiro. São considerados o quê?
extensão do território nacional. Extensão do território nacional. Show? Agora, eu tenho o parágrafo 2º aqui. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou estas em porto ou mar territorial do Brasil. Tá bom? É a definição mais completa daquilo que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? No território brasileiro. Continuando aqui. A embaixada é a extensão do território que representa? Eu tenho a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ela é território dos Estados Unidos? Acho que eu já respondi isso para vocês. A resposta é que não. Apesar delas serem invioláveis, tá bom? Em regra, os crimes praticados em embaixadas estrangeiras localizadas no Brasil terão a aplicação da lei penal brasileira. Tá bom? A regra é essa. A regra. Só que eu posso ter exceções contempladas lá no Estatuto de Viena e tal, aqui, ó, salvo convenção ou tratado internacional, gente. Isso aqui são convenções e tratados internacionais. Portanto, quem vai ter imunidade é a pessoa ali, o embaixador, e não o território. Isso aqui é muito importante. Que eu vou pegar o embaixador. É o Gustavo Lima. Gustavo Lima, aí você. Meu irmão, ainda essa semana ainda lembrei disso, tá bom? O embaixador não é o Gustavo Lima, galera. Cuidado. O pessoal aqui do Rio não é tão ligado no sertanejo, né? Família da minha mãe é mineira, sempre fui pra Minas, então sempre muito sertanejo. Morei muitos anos em Brasília, sertanejão rolando solto. Vamos aqui, gente. Então eu tenho alguns princípios para aplicar, para fixar a aplicação da norma penal, que é fatos cometidos no Brasil. Eu tenho aqui o princípio da territorialidade. A lei penal só vai ter o que? A aplicação no estado que a editou. Territorialidade absoluta. Aqui eu só aplicaria o quê? A lei nacional é aplicável somente ao quê? A fatos cometidos em seu território. Aqui eu tenho o princípio da territorialidade temperada. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Vou botar de outras cores para ficar mais didático. O princípio da territorialidade. Ele não foi adotado. Tá bom? Aqui, ó. A lei penal só tem aplicação no território do estado que editou, pouco importando a nacionalidade do sujeito ativo ou passivo. Não é bem assim. No Brasil não é bem assim, não. Eu já vi aqui, ó, que, por exemplo, o embaixador vai poder sofrer algumas sanções. Aqui, eu também tenho países com outras regras de aplicação da lei deles a fatos ocorridos fora do território deles, que eu desconheço, tá bom? Vamos lá, princípio da territorialidade absoluta, não é adotado também. Só a lei nacional é aplicável a fatos cometidos em seu território. Isso aqui está errado porque, ó, aqui já fala, ó, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, nós temos o quê? É este aqui, ó, o princípio da territorialidade temperada, mitigada. A lei nacional se aplica aos fatos praticados em seu território, mas, excepcionalmente, permite-se aplicação o quê? Deixa eu botar aqui de outra cor. Da lei estrangeira, quando assim estabeleceu o quê? Algum tratado ou convenção internacional. Isso aqui foi o que o Brasil adotou, tá bom? Aqui, o artigo 5º, ele traz pra gente. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, deixa eu sair daqui da frente, ao crime cometido em território nacional. Extraterritorialidade, galera. Isso daqui é a hipótese de eu aplicar a lei penal brasileira ao quê? A fatos cometidos no estrangeiro, tá bom? A fatos cometidos no estrangeiro. Vamos lá, deixa eu só pegar mais um pouquinho d'água. Quanto tempo de gravação? 19 minutos. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro.
Aqui, ó, embora cometidos no estrangeiro. Aí ele fala os crimes. Vou botar de verde aqui agora. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Tá bom? Aqui, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade econômica mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Meu irmão, aqui eu tenho o quê? Crimes contra a administração pública. Aqui eu tenho contra toda a administração pública. Direta e indireta. Aqui, por exemplo, crime contra a vida. Eu tenho um homicídio. Vou dar ele como exemplo, tá? Crimes contra o patrimônio ou a fé pública. Aqui, por exemplo, eu tenho um crime de peculato furto. Tá bom? Deixa eu só destacar aqui. Deixa eu botar dessa cor aqui. Peculato furto. Um crime cometido contra a administração pública. Só que eu tenho aqui... Opa. Tem um elemento aqui diferenciador. Tem que ser o quê? Por quem está a seu serviço. Os crimes contra a administração pública cometidos o quê? Pelo funcionário público. O peculato furto é um deles, tá bom? Aqui eu vou mudar, não vou botar peculato furto não, sabe por quê? Porque aqui é por quem está a serviço. Aqui eu vou pegar outra situação. Aqui alguém cometeu furto. Subtraiu alguma coisa ali da administração pública. Tá bom? Aqui é o funcionário público cometendo o crime. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, agora eu boto aqui o peculato furto. Tá bom? Galera, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó. Na hipótese C, na hipótese B e na hipótese A, o Código Penal adotou o chamado aqui, ó, pega aqui nessas três, o princípio da defesa ou real, tá bom? Princípio da defesa ou real para aplicação da lei penal brasileira fora do Brasil. Algumas questões de concurso vão cobrar isso dos senhores, tá bom? Agora, o crime de genocídio, vou botar ele diferente aqui, vou botar ele com uma outra cor. O crime de genocídio. Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aqui eu estou tratando do sujeito ativo. Deixa eu botar vermelho. Tá bom? Galera, aí aqui, ó, o princípio adotado, aqui eu estou tratando do sujeito ativo, brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nesta aqui na D, vou botar marca texto. O princípio adotado é o que? O princípio da justiça universal, ou também chamada de cosmopolita. Isso é importante, galera, é importante. Aqui, atenção, ó.
Show? Aqui, ó, artigo 7º, parágrafo 2º, parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que é esse inciso aqui, ó, o agente é punido segundo a lei brasileira. Olha só o detalhe. Ele é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, tá bom? Nesses crimes aqui, o agente vai ser punido segundo a lei brasileira, ainda que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Isso é muito importante, tá bom? Essa aqui é a chamada extraterritorialidade incondicionada. Vamos dar continuidade aqui. Rapaz, essa aula tá ficando longa. Galera, aqui, ó, segundo a doutrina majoritária, eu trouxe aqui para vocês, ó, um aprofundamento, tá bom? Isso aqui é importante. Eu tenho uma outra hipótese aqui de extraterritorialidade incondicionada. Só que ela não está no Código Penal, ela está na legislação penal extravagante, está aqui na lei de tortura, ó. Ele tá falando aqui, vai tratar dos crimes de tortura e tal. Aí tá lá, artigo 2º, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Só que vai depender o quê? Da vítima. Se a vítima for brasileira ou encontrar-se o agente em local sob jurisdição brasileira, por exemplo, uma embaixada brasileira no exterior. Então aqui, eu tenho uma vítima de tortura brasileira, a vítima brasileira sofreu tortura lá na China, em Cuba, na Rússia. Tá bom? Eu vou aplicar o quê? A lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. É extraterritorialidade aqui incondicionada. Tá bom? Ou então, se o camarada, um brasileiro, sofreu um crime de tortura na embaixada brasileira, na Venezuela, por exemplo, eu também vou aplicar o quê? A lei penal brasileira, hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Deixa eu mudar isso aqui. Extraterritorialidade aqui incondicionada. Show? Show ou não show? Bora aqui. Extraterritorialidade condicionada. Tá bom? Agora, para que eu possa aplicar a lei penal brasileira a crimes cometidos no estrangeiro, eu vou depender o quê? De algumas condições. Tá bom? Isso vai acontecer o quê? Nos crimes. Cadê? Deixa eu mudar a cor aqui agora. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Os crimes praticados por brasileiro. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, tá bom? Vamos aqui para ajudar os senhores aqui colocando os princípios aqui adotados. Aqui é o princípio da justiça universal. Tá bom? Aqui eu tenho o princípio da nacionalidade ativa, porque o agente é brasileiro. Não se engane, tem questões que cobram isso. Tá bom? E aqui eu tenho o princípio do pavilhão, da representação, ou o que? O princípio da bandeira. Aqui, ó, lembrando que são mercantes ou de propriedade privada, tá bom? Aqui, nesses casos aqui, para que eu possa aplicar a lei brasileira, eu vou depender o quê? Do concurso, dessas seguintes condições aqui. Eu tenho que ter a soma delas.
o agente tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punível tanto no Brasil quanto no país em que foi praticado, o crime tem que estar incluído naqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, tá bom? Vamos lá. O agente, ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro e nem ter cumprido pena. A gente viu que isso é diferente lá na extraterritorialidade incondicionada. Ele aqui, ó, ele é punido segundo a lei brasileira, ó, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, na extraterritorialidade incondicionada. Já na condicionada, ele não pode ter sido absolvido e nem ter cumprido pena lá. Aí aqui não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou não ter o quê? Extinta a punibilidade, segundo o quê? Uma lei penal o quê? Mais favorável. E aqui agora eu tenho a extraterritorialidade, meu irmão, hipercondicionada, tá bom? Hipercondicionada. Galera, essa aqui é mais difícil ainda. A lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Ele tá brasileira, mas é brasileiro. Ai, professor, não tem essa de gênero, não. Não tem o caralho. Brasileiros, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. Então, nessa extraterritorialidade aqui hipercondicionada, eu tenho que ter essas condições aqui do parágrafo 2º, mais essas aqui, ó. Não ter sido pedida ou negada a extradição e o quê? Haver requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Galera, e também temos a intraterritorialidade, que é o quê? É uma hipótese excepcional em que eu vou admitir que um Estado estrangeiro puna um crime ocorrido aqui no Brasil. Tá bom? Eu tenho aqui exemplo. As imunidades diplomáticas de um embaixador. Vou mudar a cor, ficou muito fraco. E aqui, ó, passagem inocente para navios. Por falar em passagem inocente, olha isso daqui, ó. É uma hipótese de intraterritorialidade, como a gente viu, que consiste o quê? Na não aplicação da lei brasileira sobre fatos ocorridos aqui a bordo de embarcações, não tem aeronave, que apenas passam no território nacional, mas nele o quê? Não atracam e desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínuo e rápido. É previsto nessa lei aqui, ó. Aí eu já falei que eu não tenho a previsão desse princípio para as aeronaves. A doutrina fala que poderia e tal, mas não é permitido pelo ordenamento brasileiro, não. Nem tem jurisprudência nesse sentido. Eu vou dar uma pausa e a gente continua o quê? No próximo bloco. Um forte abraço e fiquem com Deus. Esse bloco já está muito grande.